Amém. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e todas as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que Deus ele é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Eu quero ler aqui juntamente com os demais irmãos, com os irmãos, e as irmãs, aqui em João 8, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se e retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãs, essa palavra ela é muito assim importante para nós. Por quê? Porque é muito comum, nós ouvirmos mensagens sobre o filho pródigo, não é mesmo? Porém, os pregadores eles focam muito tempo, perdido no tempo da restauração. Deus ele tem nos trazido para um tempo de restauração na nossa identidade. Que identidade? Identidade de filhos de Deus. O pai da parábola de Jesus, falando sobre o filho pródigo, também afirma, lá em Lucas 15, 22, coloquem os calçados nos seus pés. Um outro benefício a ser experimentado quando realmente entramos na dimensão de filhos espirituais de Deus é a aceitação. No contexto aqui de Jesus, um escravo era conhecido de longe, pois uma de suas marcas evidentes eram seus pés descalços. Por isso, ao calçar os pés de seus filhos, o pai lhe demonstrava sua aceitação. Nunca se esqueça de que uma das verdades essenciais da mensagem de Jesus Cristo é que Deus ele é o nosso Pai e ele aceita o pecador, mas não o pecado. Entendemos, que nessa palavra que foi lida hoje aqui por mim, essas palavras, de Jesus para com aquela mulher foram palavras lindas. Jesus ele vai dizer: nem eu te condeno. Aceitar alguém não é só ficar com o que é aceitável, mas é aceitar alguém por inteiro, até mesmo quando não há motivos para essa atitude. Podemos então entender que Jesus ele destaca para aquela mulher: não peques mais. Jesus ele age assim, ele não menospreza ninguém. Para que seja possível um relacionamento com ele, é preciso libertação. Precisamos, eu, você, todas nós, ser libertos de tudo que nos aprisiona. No caso daquela mulher, na palavra que foi lida, sua prisão era a perversidade sexual, que na prática resultou em adultério. Existe alguma área para que você precisa de libertação? Peça ao Espírito Santo para te revelar. Quando você tem Deus como Pai, você sai da condição de escravos e se torna o quê? Filho e filha do Senhor. Como tal, recebe um tratamento da parte de Deus condizente com este título. Um escravo, basicamente, era ser alguém sem liberdade.
né? Ser livre nesse sentido é viver os propósitos de Deus sem qualquer impedimento, porque, irmãs, foi para isso que Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do inimigo, do diabo. Muitos que não são conduzidos por Jesus acreditam que experimentar a liberdade é fazer o que quer, sem se preocupar com as circunstâncias, com as implicações e suas consequências de seus atos. Os mais jovens têm uma expressão para isso: curtir a vida. Geralmente essa expressão está ligada a quê, né? Se você depois quiser aqui responder, fica à vontade. Geralmente isso está ligado aos prazeres da carne. Contudo, com o passar do tempo, essas mesmas pessoas adquirem, em decorrência desse padrão constante de comportamento, que maus hábitos, compulsões, vícios, manias. E eu pergunto, isso é ser realmente livre? Com certeza que não. Liberdade é escolher não fazer aquilo que destrói e pode optar para o que dá realmente vida e vida em abundância. Liberdade é escolher não fazer aquilo que destrói a nossa comunhão com Deus. Só na casa do Pai é que podemos experimentar dessa liberdade. Então, eu venho aqui te perguntar, qual é a sua posição no reino de Deus? Antes de sermos filhos, éramos escravos do pecado. De qual pecado Deus te libertou? Quais são os benefícios sermos aceitos como filhos de Deus? Por quê? Mesmo sabendo dos benefícios da filiação e sendo adotados como filhos de Deus, continuamos a andar como escravos. Podemos pensar nessa noite, qual é a área que você mais precisa de libertação? Hein? Se você depois quiser colocar aqui abaixo, fique à vontade, mas eu quero orar por essas coisas, por essa situação, amém? Senhor, eu quero ser totalmente livre da escravidão do pecado. Revela-me as áreas que precisam de libertação nessa semana. Dá-me forças para libertar, mostra-me o caminho e dá-me a tua direção. Amém? Deixa aqui seu pedido de oração, que eu vou estar orando pela sua vida nesse momento. Que Deus vos abençoe.